Certa vez, Jesus, ele foi indagado logo após ele ter multiplicado pães e peixes. Lá no livro de João, capítulo 6, ele havia multiplicado os pães e os peixes, ali havia multidões que seguiam Jesus. E essas multidões, depois que viram a grandiosidade do milagre, eles começaram a andar atrás de Jesus. Como assim, pastor? Não é bom isso? O que tem de errado nisso? Não tem nada de errado. A diferença é que Jesus, ele diferencia pessoas que querem o milagre e pessoas que querem ser servos, discípulos de Jesus. Tem pessoas que ela só quer o milagre. Ela só quer a oração que o pastor ore e seja curada, mas ela não quer buscar Deus, ela não quer conhecer Jesus, ela não quer se envolver com o meio cristão, ela não quer se envolver com as coisas de Deus. E Jesus, então, ele chega um certo momento que ele passa para o outro lado da margem, ele estava pregando, curando, libertando pessoas, e quando ele chega do outro lado, ele vê ali uma multidão de pessoas, e essa multidão de pessoas que estava ali, elas começam então vindo próximo de Jesus, como Jesus, acredito eu, humanamente falando, puxa vida, esses aqui vão me seguir, agora vai ser mais fácil para ganhar as almas, porque eles também vão começar a pregar junto comigo, vão começar a trabalhar pelo reino de Deus, vão começar a falar do reino dos céus. Mas infelizmente Jesus, quando vê essas pessoas vindo, ele fala, olha, vocês têm que procurar as coisas que são do céu, não as coisas que são da terra. Vocês estão vindo atrás de mim somente por conta do alimento físico, do alimento que saciou a fome de vocês. Olha o que diz o versículo 27. João 6, 27 diz assim: Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Então, Jesus, ele fala, olha, vocês, é o seguinte, vocês não estão me procurando, vocês não vieram até mim por causa dos milagres. Vocês não vieram até mim por causa da palavra, pelas coisas que vocês viram. Vocês não vieram até mim por esse motivo, vocês vieram por outro motivo. Vocês vieram pelas coisas que perecem, vocês vieram por causa do pão, vocês vieram por causa do sustento, do alento que fez com que vocês entendessem que agora, se eu preciso de pão, Jesus multiplica, eu não preciso trabalhar mais. Tem pessoas que é mais ou menos assim, tem uns certos tipos de crente, que é um crente que na verdade, desculpe a forma que eu vou usar, tá? Não entenda mal o que eu vou te falar não, mas às vezes a pessoa é um encosto. Não é um demônio não, mas a pessoa ela gosta de ficar encostada nos outros. Ela quer que todas as pessoas façam tudo para ela, mas ela não faz. Ela quer aprender de Jesus, mas ela não abre a Bíblia. Ela quer aprender a fazer a obra de Deus, mas ela não busca aprender, ela não quer se envolver com as coisas de Deus. Ai, pastor, a minha vida é tão atarefada. Então veja que Jesus, ele não obriga ninguém a servi-lo, ele não obriga ninguém a andar com ele, anda com ele quem quer, obedece a palavra quem quer. Só que chega um dado momento que as pessoas começam a andar atrás de Jesus por conta dos benefícios, por conta daquilo que Jesus podia dar, por conta daquilo que Jesus podia oferecer. E nós não temos que buscar o que Jesus tem para oferecer, eu tenho que amá-lo de todo o meu coração, de toda a minha força, de toda a minha fé, amá-lo acima de qualquer coisa na minha vida, amá-lo mais do que o dinheiro, amar mais do que minha vida, amar mais do que minha saúde, amar mais do que minha família. Eu preciso amá-lo de entranhas de amor, sabe? Algo que vem de dentro. Algo que não é só, como diz, uma aparência de crente, uma aparência de alguém que diz que ama Jesus, mas faz tudo ao contrário, vive tudo o contrário que Jesus ensinou. E isso faz a gente entender a resposta de Jesus. Jesus fala, gente, comecem a buscar coisas que não vão perder-se. Na vida tanta coisa se perde, não é verdade? Vamos pensar aqui. Olha, a gente muitas vezes perde pessoas, às vezes nós vemos, é triste perder alguém. É triste você saber que um familiar, que um amigo morreu, é uma tristeza tremenda. Mas nós temos que ver que a nossa vida, aquilo que nós dizemos ser a obra de Deus,
muitas vezes não tem sido feita por você. Pastor, como assim? Pastor, eu vivo para Deus, a minha vida é para Jesus, mas talvez você fale com boca cheia, eu vivo para Jesus. Mas quando se diz respeito às coisas de Jesus, ao ensinamento de Jesus, talvez você não queira viver. Perdemos muitas vezes amizades, muitas vezes nós perdemos, até alguns casos existe de separação até de casamento. Tem casos que são difíceis de você aceitar, mas acontece. E não era o propósito principal. Porém, Jesus fala, lute por aquelas coisas que você não vai perder. Faça a coisa. Pastor, mas eu faço bem para todo mundo, mas todo mundo só me dá as costas. Irmão, Jesus não disse que você teria que trabalhar no reino de Deus, fazer a obra de Deus para receber algo em troca. Nós temos que amar Jesus e fazer o que ele disse. Ide a toda criatura, pregue o evangelho, fale de Jesus, dê o bom testemunho. Irmãos, existe uma coisa tão feia, tão ruim que acontece às vezes. Tem pessoas que enquanto ela está sendo abençoada, ela está sorrindo, ela está feliz, ela é contente. Mas quando algumas lutas, algumas adversidades vêm até ela se entristece e às vezes ela nem lembra de Jesus. Enquanto estamos sendo saciados do pão que Jesus multiplica, Jesus está comigo, eu sou de Deus. Mas quando surge uma situação, e quando a gente tem que passar por um deserto, e esse caso que Jesus está falando aqui, essas multidões que vinham até Jesus, ele disse, olha, vocês podem voltar tudo embora. Se vocês vieram atrás de mim só por causa do pão, voltem para casa. Nem continuem me seguindo, porque não tem vez para vocês não. Sabe o que Jesus queria dizer? A aparência, só porque você está perto de mim, não significa que você seja de Deus. Não significa que você está servindo a Cristo. Não significa que você está amando o seu próximo. Então, veja que Jesus ele fala essas palavras. E agora, no tocante à multidão, olha a maneira que a multidão, as pessoas que ali estão, os discípulos que ali estão juntos, olha o que eles querem fazer. Porque talvez a gente olhe para a palavra, a gente olha para a Bíblia e a gente diz, nossa, eu tenho que fazer mais. Vamos ser sinceros, você reconhece que precisa fazer mais? Você reconhece que precisa tomar uma decisão e fazer a obra de Deus de verdade? Não para que as pessoas vejam, mas para, ser de Deus. E às vezes, para que você viva a fé verdadeira, a grande maioria das vezes você vai tornar-se uma pessoa muito solitária. Porque muitas vezes, como o próprio Jesus disse, para ganhar você tem que perder. Muitas vezes você vai ter que abdicar, você vai ter que deixar coisas que você achava que seria tão importante para você, talvez aquilo você vai ter que dispensar. E por que isso, pastor? Porque vai ter momentos que a situação oportuna, ela vai te fazer você entender, ou eu faço, ou então eu não vou ser um discípulo, eu não vou ser a pessoa digna de salvação. Então Jesus, ele fala essas palavras dizendo, olha, tudo que vocês estão buscando, eu não tenho para dar para vocês. O que eu tenho para dar para vocês é uma vida de busca. Porque até mesmo ele termina dizendo assim, ó, o Filho do Homem vos dará, porque a este Deus, o Pai, o selou. Que Jesus entrega tudo que eu preciso, mas eu preciso servi-lo com o coração, não por aquilo que ele tem para me dar ou as coisas que ele pode me oferecer. Aí ele fala no versículo 28 assim, disseram-lhe, pois, o que faremos para executarmos as obras de Deus? E Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus esta é uma afirmação, que creiais naquele que ele enviou. Sabe o que Jesus ele falou? Ele disse assim, olha, vocês querem saber como que faz a obra de Deus? Como que eu posso fazer? Como que eu faço as obras que o Senhor está fazendo? Como que eu faço as obras para Deus? Ele responde, você simplesmente precisa crer naquele a quem ele enviou. Quem que ele enviou? Ele enviou a Jesus. Difícil muitas vezes nós olharmos para uma pessoa e dar crédito àquilo para que ela fala, porque Jesus estava testificando de si mesmo. Ele estava dizendo, não, eu sou. Já pensou
que muitas vezes nós somos assim também? Nós somos muito cheios do eu, né? Eu sou, eu faço, porque eu fiz, porque esse trabalho só cresceu porque eu estou aqui. Essa empresa só vai para frente porque eu que faço com que tudo dê certo. Sabe aquelas pessoas que traz tudo pro eu? E às vezes a pessoa ela até tenta, não é tudo para Jesus, é tudo para a glória de Deus, mas ainda o eu continua lá dentro do coração, porque se não tivesse o eu, não teria ira, não teria raiva, não teria mágoa, não teria ressentimentos. Então eu vejo que Jesus ele fala essa palavra e diz, olha, se vocês crerem naquele que foi enviado por Deus, se vocês crerem, vocês estarão fazendo muito. Claro que eu entendo, é reconhecível que Jesus disse, somente creia em Jesus, somente creia naquele que Deus enviou. Ah, então tá bom, pastor, eu creio em Jesus, tá bom, não preciso fazer mais nada. A gente tem que entender. Existem, aqui uma divisão que nós temos que entender, uma divisão para a gente conseguir compreender o assunto. Quando Jesus falou isso aqui, ele estava dizendo, faça o mesmo, ou seja, siga as pisadas este Jesus que foi enviado, o Salvador, o Emanuel, Deus conosco. Faça o que ele fez, siga as suas pisadas, diga as palavras que ele ensina para que você diga. Viva de acordo com aquilo que este Cristo tem vos ensinado. E ele fala essas palavras, e aí então eles rebatem novamente, porque eles falaram, Senhor, eu quero fazer tua obra então, como é que faz? Me diga aí como é que faz a obra de Deus. Simplesmente creia, simplesmente ande de acordo com o que você tem aprendido. Mas pastor, eu aprendi de uma maneira diferente do que o senhor prega. Não é o que eu prego, mas é o que está escrito. Olha o que diz o versículo de número 30. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e o creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando a Bíblia fala essa narrativa, logo a gente lembra, lá do Velho Testamento, lá no livro de Êxodo, quando Moisés ele sai com toda a comitiva, todo o povo que estava aprisionado no Egito, eles saem e vão em direção ao deserto, e já em um futuro próximo, depois de 40 anos, que eles chegariam na Terra Prometida. Mas Deus, ele usa o Moisés, ele fala aqui no versículo 31, nossos pais comeram maná no deserto. Sabe o que eles queriam dizer? Olha, Moisés, ele deu um sinal para o povo de Deus. Preste atenção que eu vou falar para ficar bem claro no seu coração. Moisés, ele fez o pão do céu vir até nós no deserto. Então, se tu és o Filho de Deus, como o Senhor diz, me mostra alguma coisa que vai fazer eu acreditar que o Senhor é Filho de Deus, que o Senhor é aquele que eu devo confiar. Mostra para mim, prova para mim que o Senhor é Jesus Cristo. Porque lá no deserto, os nossos pais, os nossos antepassados, nossos irmãos judeus, eles comeram o maná que Moisés entregou. Sabe para quem que eles estavam dando o crédito para aquela feitura, para aquele grande milagre? Moisés foi um grande homem de Deus. Moisés foi um grande homem de Deus e olha, uma grande relevância no que diz respeito à palavra de Deus. Homem, eu posso dizer para você que foi poucos na Bíblia que foi como ele, grande homem de Deus, que conduziu as coisas de uma maneira espetacular. Errou e muitas vezes, como todo ser humano erra, mas um homem que foi exemplar. Mas não é porque ele foi um homem exemplar em vida que eu tenho que colocar as honras, a glória das coisas de Deus em favor do homem, em favor do Moisés. Então Jesus, ele escuta essas palavras, olha, Jesus, então mostra pra gente um sinal que o Senhor está com a gente, me mostra alguma coisa, porque no deserto Moisés mostrou o pão vindo do céu. Olha a resposta de Jesus, 32. Disse-lhes, pois, Jesus, na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu.
Agora fica aquele grande ponto de interrogação. Vamos trazer aqui para os nossos dias. Quantas pessoas, irmão, são curadas, são libertas, só que elas dão créditos a uma vela. Ela dá crédito para uma imagem, ela dá crédito porque ela fez uma prece, né? Ela se ajoelhou diante daquela imagem, diante daquela catedral, diante daquele templo, e ali ela disse: ó fulano, ó ciclano, ó não sei quem, vocês que escutam a gente, cura fulano de tal, porque se o senhor fizer isso, eu te prometo que vou fazer isso para o senhor. Veja que coisa séria. Jesus, ele fala assim: vocês estão acreditando no Moisés, vocês continuam ligados no homem e não acreditam em Deus. Não é Deus o centro da vida de vocês. Vocês continuam dando crédito para as coisas de Moisés. Vocês não entenderam que não foi Moisés que deu pão para vocês no deserto. Moisés, homem de Deus, e isso é claro, é objetivo. Não temos nada contra a grandiosidade da santidade que Moisés teve, que Deus usou Moisés. Mas santo, que opera milagres, que cura, é só Jesus. Somente Jesus. Não há outro. Não há quem possa dizer: fulano, pastor Jefferson me curou. Pastor Jefferson fez oração, ele é cheio de fé. Pastor Jefferson me curou. Não. Quem te curou foi Jesus. Quem te curou foi a graça, a misericórdia dada pelo Filho de Deus, Jesus Cristo. Jesus disse: como que faz para fazer a obra? E ele respondeu: como que faz para viver a obra de Deus? Creia em Cristo. Creia em Jesus. Creia no Evangelho, em outras palavras. Acredite no que está escrito aqui. Tem pessoas, por exemplo, que falam: ah, pastor, mas pense só, se pedir para a mãe de Jesus, a mãe de Jesus vai responder, ela vai falar com o filho vai acatar. Irmão, o véu se rasgou, você tem direito de chegar até Cristo. Porque falar com alguém, você chega, por exemplo, você vai, quando você chega na recepção de um hospital, já ouvi pessoas dizendo isso, você chega direto na sala do médico, ou você passa primeiro pela enfermaria. Se você está precisando de um doutor, a minha maneira de pensar, você vai querer, se pudesse, você iria direto ao doutor. Você não passaria por triagem, que é a maneira de... Quando você chega na triagem, eles medem a pressão, fala com você, o que você tem, vê a tua altura, vê quanto você está pesando, aquela triagem, né? Para ver a nocividade do seu problema. E aí, se você tivesse condições de chegar e já entrar a falar com o doutor, sem passar por recepção, sem falar com ninguém, não seria muito melhor? Porque o doutor vai dar o remédio, vai resolver aquele problema no ato. Então as pessoas muitas vezes elas querem chegar até Cristo através de alguém, através de uma pessoa. Ela se alimenta, ela coloca fé naquela coisa, ela coloca fé naquela imagem, ela coloca fé naquela pessoa, né? Ah, pastor, porque aquela pessoa em vida, enquanto ela viveu, ela fez tanta obra de caridade. Ela não fez mais do que a obrigação dela. Como assim, pastor? O senhor está diminuindo a pessoa, o senhor está diminuindo o trabalho, o esforço. Meu amigo, minha amiga, eu e você temos que trabalhar para o reino de Deus. E não somos melhores porque fazemos isso, não, muito pelo contrário. Temos a graça de poder crer e fazer as mesmas obras de Cristo, as mesmas obras de Jesus. É isso que move o céu. É isso que faz juntar brasas sobre a nossa cabeça. É isso que faz a coroa ser lustrada todos os dias. Que coroa, pastor? Chegará o dia, a Bíblia fala: guarda a tua coroa para que ninguém roube, para que ninguém o tire de você. Você tem que lustrar a tua coroa, a coroa da salvação. Agora veja que Jesus, ele fala: gente, vocês precisam esquecer um pouquinho do Moisés e lembrar que tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. Ai, pastor, a minha igreja, o meu pastor. Ai, porque o meu pastor... Irmãos, eu vou dizer bem claro para você.
Tem pessoas que ela dá a casa, ela dá o carro, ela dá a vida por uma pessoa, idolatrando uma pessoa, e se esquece de Deus. João 3,27 diz assim. João 3,27. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma, se não lhe for dada do céu. O João, ele tem uma capacidade, né? O João Batista, ele tem um entendimento e diz: olha, o negócio é o seguinte, as pessoas acham que é só vir aqui e está tudo resolvido, mas a tua bênção, antes de passar por mim, pregador do evangelho, antes de passar pela pessoa, pelo pastor, pela igreja, que são bênçãos, não é errado você servir a Deus, obedecer o pastor, estar na congregação, isso não é errado. O errado é você idolatrar uma pessoa. Ai, pastor, eu vou pegar a toalhinha com o suor do pastor que vai me curar. Irmãos, a fé, ela move o céu. A Bíblia fala que quantas coisas que foi movidas pela fé, mas nós temos que crer em Cristo. Isso é a obra de Deus. Jesus falou, boca de Jesus. Foi Jesus Cristo que disse isso. Não foi o João, não foi Mateus, não foi Lucas, não foi o Pedro. Jesus disse, vocês têm que crer em Cristo. E o João Batista fala, gente, nós não podemos ter nada se do céu não for dado. Pastor, por que eu não recebi tal coisa? Por que as coisas estão assim? Não foi te dado ainda porque do céu não veio ainda. Você não moveu Deus. Você não orou a ponto de fazer Deus mover-se em seu favor. Você fica esperando a Maria, o João, o Pedro, o Tiago, você espera todo mundo, mas você não move-se a se colocar diante de Cristo. Agora, voltando novamente em João 6, lá no versículo de número 33, porque Jesus falou, né, dizendo, olha, o meu Pai, Ele vos dá o pão verdadeiro. E qual que é o pão verdadeiro? Versículo 33. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida para o mundo. Jesus disse, vocês querem pão do céu? Vocês querem lembrar de Moisés por causa do maná que desceu do céu? O maná verdadeiro, o pão verdadeiro que sacia a nossa alma, o que sacia as nossas necessidades, que sacia as nossas ansiedades, que sacia os nossos desejos, é o pão vivo que desceu do céu. O pão vivo que veio para dar vida para o mundo. Sabe o que quer dizer isso? Sabe o que quer dizer isso aí? Nós, sem o pão da vida, nós, sem Jesus, nós não temos vida. Buscamos ter o melhor carro, melhor casa, conquistar, comprar, ter, alcançar. Nada disso é errado, mas vivemos a vida deste mundo, dos prazeres deste mundo, dos prazeres das coisas. Digo mais uma vez, não é errado você ter um bom passeio, não é errado você ter um bom carro, não é errado você ter uma boa condição para passear com a sua família, não é nada errado. Isso não há erro nisso, mas as pessoas só contemplam a obra de Deus quando são beneficiadas, quando recebem alguma coisa, quando tem um carro. Olha, se você deixar teu carro no altar, aí então você vai receber. Se você não tirar tudo que você tem que queimar aqui no altar de Deus. Eu quero saber pessoas que estão pregando isso, que estão ensinando isso. Como que vai ser no dia do juízo? Cuidado, cuidado. Tem pessoas e famílias que estão destruídas por dentro. Como o próprio Jesus disse um dia, tem muitas pessoas que é como um sepulcro caiado, que por fora está bonito, às vezes ali no túmulo, né? Aquela pessoa talvez que tenha mais condições, família de condição, que no túmulo da pessoa é todo de mármore, né? Sempre tem flores colocadas, de tempo em tempo tem uma flor ali no cemitério para aquela pessoa. Eu vou perguntar para você, a pessoa que morreu, o que ela está aproveitando daquilo ali? Às vezes nós somos errôneos em não entender que nós temos que lutar por aquilo que não perece. A carne, nosso corpo,
nosso corpo. Vai chegar um dia, e só para ficar bem claro para a gente aqui, claro que é uma coisa até difícil para algumas pessoas ouvirem, mas o dia que a gente morrer, nós, como diz, bater as botas, nós vamos ser colocados num caixão, e dentro desse caixão, sabe como que você vai sumir da terra? Os vermes que estão dentro de você. Como assim, pastor? É assim que vai funcionar. Vermes de dentro de você vai comer todo o teu corpo. E vai sobrar o quê? Vai sobrar a ignorância? A mágoa? O carro novo? A casa nova? Mais uma vez, repito, nada de benefícios são ruins. O duro é a pessoa que só busca o milagre, só busca aquilo que precisa. Jesus, ele termina falando isso aqui, né? Versículo de número 33 novamente. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida para o mundo. Você só tem vida de verdade. Nós, seres humanos, nós, toda a humanidade, só realmente encontra a vida quando comemos do pão da vida. Quando recebemos Jesus como Salvador e único Salvador. Sabe por quê? Tem pessoas que falam, pastor, o senhor está ferindo a minha fé. Vai comigo em Salmos 115. Salmos 115. Versículo de número 1 diz assim, ó, Salmos 115, 1. Não a nós, Senhor, não a nós, ou seja, nós não queremos honra, mas para o teu nome se dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações, onde está Deus? É uma pergunta, onde Deus está? Onde que Deus se manifesta? Através de quem que Deus se manifesta? Mas o nosso Deus está onde? Nos céus, e faz tudo o que lhe apraz, o que lhe agrada. Os ídolos deles são prata, são ouro, obra das mãos dos homens. Eles têm boca, mas não falam. Têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram. Têm mãos, mas não apalpam. Têm pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhantes a eles, os que fazem e todos os que neles confiam. O que Deus quer ensinar pra gente? As pessoas que estão ali, né? Eu sou devoto, é porque é uma coisa de infância. Jesus disse, aquelas pessoas perguntaram, como que faz para ser de Deus de verdade? Jesus disse, para ser de Deus de verdade, você tem que crer em Cristo. Você não pode mais crer na imagem, não pode crer no santinho, na santinha, no pastor, na religião. Você tem que crer em Cristo e viver a obra de Cristo. Porque tem muitas pessoas que estão assim. Onde está Deus? Deus me abençoou, porque naquele dia eu roguei, aquele dia eu clamei por ela e ela me respondeu. O que Deus disse através de Jesus Cristo para esse povo? Vocês não sabem de nada. Quem deu pão para vocês foi Deus, não foi Moisés. Quem alimentou vocês foi Deus, não foi Moisés. Agora, a pergunta. Essa é a visão do Senhor? Não, isso é o que Jesus disse. E tudo que passa disso, tudo, a Bíblia diz, é sim, sim e não, não. Tudo que passa disso é procedência maligna. Quer você aceite, quer você não aceite, isso é o Evangelho. Isso são palavras de Jesus. Amém? Que Deus fale mais ao seu coração. Vamos orar? Vamos abençoar esse copo com água? Pai, em nome de Jesus, eu abençoo estas pessoas, ó Deus, que estão em casa, que estão orando comigo, que estão agora, meu Deus, em lágrimas, porque reconhecem que precisa fazer mais. Reconhecem que há uma necessidade de voltar-se ao Senhor, de arrepender-se, de tirar, ó Deus, talvez, ó Pai, essa idolatria, esse desejo, essa ansiedade em fazer algo para o ídolo. Única celebridade que existe, que merece reverência, que todo joelho se dobre, é Jesus. Ninguém nesse mundo merece reverência a não ser ao Senhor Jesus Cristo. Ele é o dono da vida. E quem não come do pão, quem não come do corpo de Cristo, quem não vive o pão do céu que desceu para dar vida para o mundo, não tem vida. Ela vive buscando tudo
mas nunca é feliz porque não tem Jesus. Uma pessoa sem Jesus é uma pessoa sem vida. Pai, cura os doentes, liberta os doentes pelo teu nome, Jesus. É no teu nome que eu oro e peço a ti que o Senhor consagre as águas, que nestas águas, ó Deus, haja uma virtude do Senhor. As águas não são, meu Deus, como muitos pensam, um ídolo, não. Oramos com fé e pela fé, meu Deus, os que estão doentes serão curados, livres, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Se você crê, diga amém e beba comigo desta água em nome de Jesus. Glórias a Deus. Guarde no seu coração esta palavra.